Ritual de palhoça. Que bom, muito Então, queremos agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês o conhecimento da Torá como forma de inspiração e, ao mesmo tempo, expressão da sabedoria infinita de Deus com essa comunidade tão simpática. Já sentimos a energia positiva e a simpatia e a espiritualidade por trás da boa intenção esse núcleo crescente e cada vez mais entusiasmado. Nós vamos falar hoje sobre, como tema, vamos pincelar o tema principal e também vamos dar uma pincelada em assuntos correlatos que são do momento, temas do momento pelo qual nós estamos passando. Como proposta do tema, algo bem profundo e bem abrangente que vamos ter que resumir em poucas palavras: o propósito maior da vida. Esse é o tema principal. Depois nós vamos falar um pouco sobre o Pesach, a Páscoa judaica, que está muito próxima, uma festa muito significativa, que vai ser não nessa segunda, na outra segunda-feira à noite, 15 de Nissan, o primeiro Seder, o primeiro jantar de Pesach, e vamos falar também sobre os últimos acontecimentos na Terra Santa, que na verdade estão polarizando as atenções do mundo inteiro, etc. Começando com a proposta em relação à explicação do propósito da vida. Segundo o judaísmo, absolutamente nada é por mera casualidade. E não existe nada casual. A mão divina está por trás de absolutamente tudo. E a principal característica do povo de Israel e dos Bnei Noach é se nortearem, se orientarem pelas instruções e pelas regras de conduta e pela filosofia de vida transmitida por Deus. Segundo o judaísmo, crer em Deus não é simplesmente um princípio de fé, mas ele é baseado num dado histórico, qual? De que há 3.336 anos, no cume do Monte Sinai, Deus, o autor da obra do universo inteiro, se revelou para todos os seres humanos. Na ocasião, havia aproximadamente entre 3 e 4 milhões de judeus, entre homens, mulheres e crianças, e outros povos, uma mistura de povos que também foi retirada do Egito, no Êxodo, chamado Erev Rav, ou Afsafsuf, que também era composta de alguns milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Ou seja, Deus se revelou no cume do Monte Sinai para milhões de pessoas. Então, não é simplesmente um aspecto filosófico a crença em Deus. É a consequência de um evento histórico. E nós somos descendentes daquelas pessoas que estavam presentes ao pé do Monte Sinai e presenciaram a revelação de Deus. Deus que não tem rosto, não tem corpo, nunca nasceu porque criou a vida, nunca morreu porque gerou a morte, está acima do tempo, do espaço, da matéria, do espírito, é um só, o Todo-Poderoso, conforme a máxima da fé judaica, exposta na passagem do Deuteronômio, Dvarim, capítulo 6, verso 4. Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Echad. Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um só. Deus é um só à medida em que ele é infinito. E um dos nomes dele, aliás, que será lembrado na Haggadah de Pesach, no livro de histórias que nós lemos na noite do Seder, do jantar festivo de Pesach, rememorando e comemorando a retirada dos judeus do Egito pela mão divina. Então, um dos nomes ao qual é referido Deus é Hamakom Baruch Hu, o lugar bendito seja ele. Por quê?
não é o universo onde o local onde Deus se insere, se revela ou se encontra, ao contrário. Deus é o local onde se revela o universo. O universo inteiro e tudo que ele contém estão dentro de Deus. Mas aí vem a grande questão, o propósito maior da vida. Nós temos um propósito maior e vamos buscar essa orientação justamente na Torá. No Gênesis está escrito: no princípio criou Deus os céus, aos céus e a terra, e ele fez toda a criação, ele criou absolutamente a tudo, e no finalzinho dos 6 dias da criação, antes de entrar no primeiro Shabat, no 7º dia, ele criou o primeiro homem, Adão, depois a primeira mulher, Havá, Adão e Eva, e os abençoou especialmente. E deu uma mitzvah, um preceito de não comer daquela fruta, etc, etc, conforme já conhecida história, mas a ideia era de se proliferarem, não somente no aspecto físico, mas também no aspecto espiritual, atendendo os desígnios divinos. Quando Deus se revelou para o patriarca Abraão, ele sim, mais especificamente, deu uma missão a Abraão e a seus filhos: elevar o mundo físico a um nível espiritual. Quando a gente fala de aspectos físicos, são aspectos tangíveis, materiais, palpáveis, que nós podemos ver, sentir, mexer, mas assuntos espirituais são assuntos que transcendem a nossa capacidade de percepção. Mas Deus muniu o ser humano, o capacitou para conseguir transcender os próprios limites da percepção pessoal. O ser humano tem uma sensibilidade maior, tem um intelecto, tem emoções e tem uma sensibilidade maior que pode levá-lo a se conectar a algo que esteja acima e exteriormente a sua capacidade de percepção. O ser humano tem uma natureza inata de conseguir transcender os seus próprios limites. Temos aqueles jogos, os Jogos Olímpicos, né, aquelas competições que todos os atletas sempre estão procurando alcançar o limite, o recorde, né? Serem recordistas em qualquer modalidade esportiva. Por quê? Porque o ser humano, pela sua própria natureza, por um chip que Deus embutiu dentro de si, ele tem um desejo da autossuperação, de sempre se superar. Por isso que o ser humano, sim, tem a capacidade de se ligar a algo que esteja até acima da sua percepção, porque ele chegou à conclusão que existem assuntos que estão acima da nossa percepção. Então, Hashem se revelou aos patriarcas, depois se revelou para todo o povo de Israel no cume do Monte Sinai. Ele passou uma série de regras, regras de conduta, não somente ligadas à ética e à moral, mas formas de materializarmos esse mundo à vontade infinita de Deus. Quando nós falamos de um ser humano que ele tem vontade de algo, ou porque ele precisa, tem vontade de comer. Não, se eu ficar muito tempo sem comer, eu vou ficar com fome. E a fome, né, é a sensibilização do nervo vago, do sistema digestório, que dá a sensação de fome, é porque o meu organismo necessita de comida. Então, eu quero comida porque eu preciso de comida. Outro aspecto do querer no ser humano, eu passo por uma loja e vejo um artigo eletrônico, um mini computador, microcomputador, um celular ou algum aparelho, né, mais moderno da tecnologia de ponta, e eu desejo aquele aparelho. Talvez nem precise muito dele, mas já que eu não o possuo, eu quero algo que eu não tenho para mim. Eu quero adquirir algo que, por enquanto, não me pertence. Então, o querer do ser humano é porque ou porque ele precisa
ou porque ele não tem. O querer de Deus é totalmente acima da nossa compreensão, porque Deus não precisa dos nossos atos, não precisa de nós, e não há nada que ele não tenha, porque toda a realidade maior está dentro de Deus. Então ele tem tudo, porque tudo se resume somente a ele. Então, somente que ele criou esse palco para a nossa atuação, chamado de mundo, de vida, de existência, de universo, onde ele, como diretor da peça, está oculto. Numa peça de teatro, num filme, no cinema, num vídeo, na internet, nós não vemos o diretor. Podemos perceber características do diretor pelo desenrolar dos fatos do filme. Por exemplo, se o filme ou a peça de teatro for mais emotiva, mais filosófica, tiver mais ação, tiver mais diálogo, mais cenas externas, cenas internas, pelas cenas ou da peça de teatro ou do filme, nós vamos poder captar algo da personalidade, da forma de atuação de seu diretor, mesmo que nós não vemos o diretor no próprio filme. Hashem se ocultou na criação do mundo para dar um tesouro valioso para o ser humano. Qual? O livre-arbítrio, o poder de escolha entre o bem e o mal, porque uma das principais características do bem absoluto, que é Deus, é beneficiar. Para que ele possa beneficiar, tem que haver beneficiários. Então, ele criou o mundo para que nós existíssemos, para ele que pudesse nos beneficiar. Mas o melhor benefício, no aspecto da meritocracia, do mérito, é aquele conseguido pelo próprio esforço. Faz parte da natureza humana valorizar mais aquilo que se obtém, a que as pessoas conseguem, alcançam pelo seu próprio empenho pessoal, pelo seu próprio esforço. Por isso que Deus se ocultou e deu ao ser humano esse tesouro chamado de livre-arbítrio, poder de escolha entre o bem e o mal. O nosso trabalho é transformar esse mundo, não no aspecto físico, mas principalmente na sua raiz, no aspecto espiritual. Quando a gente fala em raiz, nós nos lembramos de plantas, de árvores. Em geral, em relação ao mundo vegetal, as raízes elas ficam ocultas dentro da terra. Elas são o meio de nutrição da planta ou da árvore. É pela raiz que a planta ou árvore ela absorve os nutrientes da terra, e assim que ela se nutre, assim também na existência, aspectos revelados fazem parte da nossa rotina no dia a dia, e o aspecto espiritual que oculto está ligado à raiz de nosso próprio ser, da nossa própria existência. A nossa existência não é só devida a um corpo, mas também a uma alma que existe dentro dele e que o vivifica, traz vida e o faz se dinamizar, interagir, se mexer, viver. Então, a alma ligada ao corpo. Nosso trabalho é revelar Deus nesse mundo. Ele se ocultou para que nós pudéssemos revelá-lo. Mas vem a pergunta, por que Deus criou o mundo? Por quê? Então, há vários níveis de resposta. O nível de resposta ligado a Dat, que é, na verdade, conhecimento, um dos atributos divinos intelectuais. É porque não existe rei sem povo. Então, ele quis ter um povo, ele quis o universo como palco para a atuação do ser humano, para a atuação de todos os monoteístas, inclusive Bnei Noach, inclusive o povo de Israel, para fazer a vontade dele. Então, não há rei sem povo. Essa resposta é mais imediata e superficial. Uma resposta mais profunda, ligada a Binah, a compreensão, que é outro atributo intelectual dos atributos divinos, é que, como eu falei, a característica do bem absoluto é beneficiar. Ele criou a tudo a existência para servir de palco ao ser humano
que como criatura principal de toda a criação, que ele pudesse ser beneficiado, criando uma sintonia maior com a vontade divina, ao seguir as suas orientações, em detrimento das transgressões, do distanciamento espiritual, em Deus nos livre, não seguir as suas orientações. Existe um nível maior de conexão com Deus. No final dos anos 80, se não me falha a memória, veio pela primeira vez para o Brasil um grupo de rock chamado Kiss. Kiss. Um grupo famoso de rock, né? Kiss. E aí as pessoas se perguntavam por que o Kiss veio para o Brasil? A resposta era, porque Kiss. Era o próprio nome da banda. Então é a mesma coisa, esse é o nível de resposta mais profundo em relação à criação do universo e do ser humano. E a pergunta se confunde com a resposta, e a resposta se confunde com a pergunta. Por que Deus criou o universo e o ser humano, e por que ele quer, e por que temos que segui-lo e transformar esse mundo espiritualmente, revelando ele aqui embaixo, simplesmente porque ele quis. Por que ele quis? Qual é a resposta porque ele quis? Muito simples, porque ele quis. O querer de Deus é infinito. Ele é totalmente acima da nossa compreensão. Essa é a primeira parte, o primeiro conceito, o propósito da vida é servirmos a Deus e justificarmos o fato de termos nascido, de nós vivermos, de amadurecermos e atuarmos nesse mundo e um dia devolvendo a alma ao Criador, podermos justificar que fizemos um bom trabalho nesse estágio, nesse sonho sofisticado, nesse Matrix, que esse programa de computador sofisticado que é a vida. E quando a pessoa desperta da vida para uma realidade maior, que é a morte, na verdade a morte é a pessoa ir para uma realidade maior e sair desse sonho chamado vida, então ele tem como justificar, tentei fazer o meu melhor trabalho, tentei fazer o máximo. Se eu não conseguir, devido às minhas imperfeições, mas eu também procurei tentar fazer algo, né? Então, na verdade, a ideia é de servirmos a Deus. Muito bem. Agora, vem o movimento racídico Rabat Lubavitch, liderado pelo líder máximo da nossa geração, o Rebbe de Lubavitch. E o Rebbe nos diz que nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção. E aí eu preciso explicar que existem 13 princípios básicos da fé judaica e do monoteísmo. E um deles é a crença na vinda do Mashiach, que o povo de Israel está disperso pelos 4 cantos do mundo, apesar de uma parcela já ter voltado para a terra de Israel. O povo de Israel está disperso desde a destruição do templo há 1936 anos atrás pelos romanos, e os profetas já anteviram, já predisseram, profetizaram que virá o último descendente da casa real do rei Davi, um grande sábio, líder da geração, e ele se revelará como o último soberano, descendente direto do rei Davi, que ele vai ter um conhecimento comparável ao seu ancestral Davi, ele vai recongregar todos os judeus da face da terra, na terra de Israel, ele vai reconstruir o templo, ele vai pacificar o mundo, ele vai ensinar toda a humanidade a servir a um único Deus de todo o coração. Ele vai abrir alas para uma nova era. Essa nova era vai culminar com a ressurreição, a volta dos nossos entes queridos, lembrando que, por incrível que possa parecer, o mundo físico e material, essa vida é o palco principal da atuação do ser humano. Agora, o mundo espiritual, o mundo das almas, o paraíso, outros endereços espirituais, que não ocupam lugar nem no tempo, nem no espaço, aí se trata do camarim, dos bastidores. É claro que a pessoa, depois da atuação numa peça de teatro, ela fala, ufa, quando ela acaba a primeira cena, ela vai para o camarim, ela tira aquela roupa apertada, aquela maquiagem pesada, já tem que trocar de roupa, ela toma um copo d'água naquele calor diante dos holofotes, das câmeras, etc. E ela fala, ufa, ai que gostoso, estou aqui, eu mesmo,
sem a fantasia, etc., no camarim, mas olha, eu tenho que olhar o horário, porque daqui a pouco tem que voltar de novo. Esse é o processo da reencarnação, que a minha sogra chama de reencadernação, né? Reencarnação que, na verdade, é o tempo todo sairmos dos bastidores, sairmos do camarim e voltarmos a atuar no palco principal. Mas, Rabino, o palco principal é o mundo físico, material, mas está escrito no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, que ele é somente uma antessala para uma realidade maior, que é o mundo vindouro. Então, o mundo vindouro tem duas explicações. A explicação mais simples é o mundo espiritual, mas o mundo vindouro, no conceito racídico, místico e cabalístico, é um mundo que haverá de se revelar após a ressurreição dos nossos entes queridos. Nós perguntamos para um materialista, o que é definitivo na vida? Sabe que o materialista vai responder? Ué, a morte. A morte é definitiva. Ele não acredita em nada, né? Morreu, fedeu, acabou, né? Esse é o materialista. Nós perguntamos para um espiritualista, não confundirmos com espírita, não tem nada a ver. Um espiritualista que acredita na espiritualidade, no espiritualismo, na realidade do mundo espiritual. E o judaísmo e o monoteísmo dos Bnei Noach é a máxima expressão do espiritualismo, da espiritualidade. A gente pergunta para um espiritualista, o que é definitivo na vida? Sabe o que ele responde? Deus. Deus é definitivo. Nem a morte é definitiva no judaísmo. A morte é um processo de transformação até ser elevado o mundo inteiro. E nas palavras do Rebbe de Lubavitch, todo o trabalho do povo de Israel e todo o trabalho, por extensão, de todos os Bnei Noach, de todos os monoteístas e, por extensão, toda a humanidade está praticamente finalizada, porque o ser humano já acabou de elevar o mundo a um nível espiritual superior. Mas aí vem a pergunta, né? Mas, Rabino, mas o mundo está de cabeça para baixo, ele está às avessas, está tudo errado. Tinha uma música antiga aqui no Popular, que o cara falava, tá tudo errado. Não, tá tudo errado aos nossos olhos. Acontece que, com o passar do tempo, Deus foi diminuindo o nosso livre-arbítrio. Hoje em dia, ele é uma casquinha, ele é uma pontinha de nada, e Deus aumentou o peso circunstancial da vida de nós sermos meio que cartas marcadas, onde nascemos, que língua falamos, que aspecto físico nós temos, nossa cultura, nossa ideologia, o que acreditamos, o que deixamos de acreditar. Já nascemos em lares, muitos lares afastados da ética, da moral, da crença em Deus, disso e daquilo, etc, etc. Aqui no Brasil, muitos lares seguindo outras religiões, coisa e tal. O Rebbe de Lubavitch, ele disse, o Rebbe anterior de Lubavitch, o seguinte: os povos do mundo, sempre que precisaram de bons médicos, bons cientistas, sempre recorreram ao povo de Israel. E quando eles precisaram de um Deus também recorreram ao povo de Israel, né? E, aliás, essa é uma máxima, né, meio humorística, né? A maior prova do nosso otimismo é, em relação ao povo de Israel, se o pior dos nossos virou Deus, imaginemos nós em relação aos melhores nossos. Se o pior dos nossos virou Deus, então, Deus entre aspas, né, com D minúsculo, né, um ídolo, coisa e tal. Imaginemos nós o melhor dos nossos, ou seja, a máxima do positivista, da pessoa que ela é positiva, né, é o que seriam das soluções se não fossem os problemas. Não é o que desculpe, ao contrário. É isso mesmo, o que seriam das soluções se não fossem os problemas. Não é o que seriam dos problemas se não fossem as soluções. A solução principal é um upgrade, um autoaprimoramento, é a solução. E precisamos passar pelos problemas para atingirmos a solução. Uma vez perguntaram para um rabino muito especial aqui no Brasil, ele é a maior autoridade da lei judaica, o nome dele é Rabino Shammai Ender. Perguntaram para o Rabino Shammai, o que é o inferno? Ele abriu um largo sorriso, ele disse, o inferno? O inferno é a porta do paraíso. É isso que é o inferno, é a porta do paraíso, né? Quando eu era pequeno, eu frequentava a piscina de um clube. E antes de passar na roleta, na borboleta,
tinha um pocinho de água que eu tinha que lavar os pés, não, lava-pés, lavar os pés para depois entrar na piscina grande, né? Piscina grande é o paraíso. Aquele lavar os pés lá, aquele poçozinho lá com água passando pela coleta, isso aqui é a porta, né, a entrada que alguns chamam de inferno, entre outros nomes, etc. Bom, de qualquer forma, o Rebbe ele falou que nós já estamos preparados. E o que tem de errado hoje em dia no mundo não é só a nível individual, mas Deus teve uma intervenção maior a nível coletivo. Então, o fato, por exemplo, nós podemos pensar, mas está tudo errado no mundo? Mais ou menos. O nosso senso crítico hoje em dia é maior. A humanidade, sim, evoluiu, e evoluiu muito. Há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, quando uma pessoa andava pela rua, pelo caminho, e via um monte de cabeças decepadas, ele achava normal um cara chegar com uma espada enorme e arrancar a cabeça do outro. Era normal, era trivial, corriqueiro, rotineiro. O pessoal ficava meio chocado. Hoje em dia, quando ele fala de alguém decapitado, o mundo inteiro fica chocado pela mídia, ou das atrocidades das guerras, etc, etc. Na guerra aí da Rússia e da Ucrânia, cada atrocidade terrível. Entre outras, o que fizeram, o Hamas fez ao invadir as fronteiras de Israel no 7 de outubro, etc. O pessoal fica chocado porque hoje em dia o senso crítico é maior. É claro que o ser humano hoje em dia é muito mais civilizado, tem mais ética, mais moral, tem mais ordem social, etc. E quando apontamos erros e irregularidades, é como exceção e não como a regra. Hoje em dia, o mundo é mais civilizado do que há 100 anos atrás, do que há 500 anos atrás, do que há 1000 anos atrás. E o trabalho do povo de Israel de influenciar o mundo inteiro para uma conexão maior com Deus, a partir de um padrão elevado de ética e de moral, de bons costumes, no salvaguardar da ordem social, o povo de Israel já atingiu seu objetivo, nas palavras do Rebbe de Lubavitch, o líder máximo da nossa geração. E agora o que nos resta fazermos é recebermos o rei Mashiach. Finalizando, o Rebbe de Lubavitch procurou nos esclarecer que nós somos a última geração do exílio, a primeira geração da redenção, e com atos de bondade e solidariedade humana, haveremos de agilizar ao máximo o processo irrefreável, irreversível da revelação do Mashiach. Há muitas fontes nos profetas e no Talmud sobre o início, o limiar da era do Mashiach. Como vai ser, como ele vai começar a se revelar. E, curiosamente, diante de inúmeras fontes, o Rebbe, o nosso Rebbe, o líder máximo dessa geração, ele nos citou somente uma fonte, um midrash, uma explicação de ordem rabínica, mas inspirada por Deus de 1500 anos atrás, chamado Yalkut Shimoni. É uma coleta de midrashim de 1500 anos atrás. Ele fala o seguinte, que no ano da revelação do Mashiach, o rei da Pérsia vai agredir o rei da Arábia. E o rei da Arábia vai se consultar com uma grande nação, e haverá um conflito localizado, e os países vão começar uns a agredir militarmente aos outros, e a própria Pérsia vai atacar a sua circunvizinhança, a linguagem é de exagero, o mundo vai destruir o mundo. Não é o mundo, é a circunvizinhança, provavelmente os outros países muçulmanos, etc. E aí o povo de Israel vai ficar atônito no fogo cruzado, lembrando que no mês de Nissan, que é o mês dos milagres, eu não sei se vocês estão a par, na última madrugada, Israel foi atacado por 500 mísseis, foguetes e drones vindo diretamente do Irã, que é a Pérsia. Inclusive, foguetes, mísseis balísticos. É um míssil enorme, com o tamanho de um pequeno prédio de 4, 5 andares. Ele sai da atmosfera terrestre, vai para o espaço, faz uma parábola, uma curva, e desce para explodir. O Irã enviou a Israel 60 toneladas de explosivos entre esses 500 mísseis. Israel conseguiu interceptar e anular com ajuda. 90% foi Israel que fez, 10% foram Estados Unidos, o Reino Unido e a Jordânia, entre outros países. Eles conseguiram neutralizar 500 mísseis. Um milagre total. Então, o Irã ainda vai tentar mais coisas e vai chegar um momento que o Irã vai agredir a Arábia Saudita. Então, podem anotar no seu caderno de anotações de que esse momento é o marco inicial para identificarmos numa contagem regressiva
de 355 dias, 10 dias a menos do que o calendário solar, o ano judaico, contagem regressiva para a revelação do Mashiach. Estamos muito, muito próximos da revelação do Mashiach, o último descendente do rei David, que vai pacificar o mundo e vai ensinar a humanidade inteira a servir a um único Deus. Mashiach vai abrir alas para subsequentemente os nossos entes queridos voltarem, porque por mais que nós possamos nos conformar de que um ente querido, depois da sua morte, existe um mundo espiritual e ele está numa boa, etc., o verdadeiro consolo pela perda de um ente querido é termos ele ao nosso lado, o termos ao vivo e a cores, aqui do nosso ladinho, né? Isso vai ocorrer com a ressurreição. Mesmo Deus, que criou a vida, criou a morte, criou a vida após a vida, criou a vida após a morte, criou o ciclo da reencarnação, haverá de quebrar esse ciclo quando todos os entes queridos voltarão novamente no aspecto físico, fisicamente falando, a qualquer momento, se Deus quiser. O Mashiach vai abrir alas, mas subsequentemente, logo após o Mashiach, o autor da obra haverá de se revelar na própria obra. Assim como Deus se revelou somente de forma momentânea no cume do Monte Sinai, foi uma primeira revelação de Deus coletiva para um público maior, depois da era messiânica, com a ressurreição que dará lugar para o mundo vindouro, e é isso que os sábios estavam se referindo, dizendo que esse mundo é um saguão, uma sala de entrada para o mundo vindouro. Eles não estavam se referindo ao mundo espiritual, mas sim ao mundo que haverá de se revelar após a ressurreição de todos os entes queridos, quando os camarins, os camarins e os bastidores deixarão de existir, onde todos os seres humanos viverão somente no palco principal, que é o aspecto físico e material, que é o chão de todos os mundos espirituais. Deus revelou a sua vontade suprema não nos mundos espirituais, não para as almas, mas sim para almas dentro de corpos. Nós podemos fazer a vontade de Deus nesse mundo físico e material, e não nos mundos espirituais. Os mundos espirituais são comparáveis a um asilo de idosos. No asilo, numa casa de repouso, o idoso pode fazer muita coisa, atividades lúdicas, pode fazer muita coisa, mas nada comparável à sua fase mais ativa e dinâmica fora dos muros e da porta do asilo. Então, o mundo espiritual, as almas estão bem próximas de Deus e percebem mais o aspecto espiritual, mas, na verdade, todo o mérito ele é angariado por meio da nossa conduta, do nosso comportamento e das nossas boas ações, que são realizados e efetivados aqui no mundo físico e material. E segundo a opinião do Rebbe, e ele vem nos revelar como líder máximo da nossa geração, e mais ainda, ele esclarece que o Mashiach já está presente entre nós e que ele é o próprio líder da geração. O Rebbe era muito humilde, ele estava se referindo a si mesmo na terceira pessoa. Então, as pessoas, muita gente vai, ao ver o Mashiach pela tela dos celulares e dos desktops e dos laptops e de todas as telinhas e telonas e da rede Bobo, etc., quando virem o Mashiach, ele vai ter um aspecto bem familiar, que nós já conhecemos, porque nós vamos ver o nosso candidato chapa única centrado na própria pessoa do líder máximo da nossa geração, a revelação do próprio Mashiach, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Eu fiz uma aula um pouco mais abreviada, poderia falar mais, mas eu acho mais interessante agora abrir um espaço de forma que vocês possam esclarecer as suas dúvidas e, na medida das possibilidades, procuraremos esclarecê-las. Então, por gentileza, com vocês a palavra, por favor. Muito obrigado, Rabi. Então, vamos lá, gente. O André tem uma pergunta. Shalom, Rabi. Por favor. André Campos, aqui de Palhoça. Muito bem, temos várias dúvidas, né? Quanto ao Rebbe, né? Esse é uma eu praticamente não penso muito sobre, né? Porque, bom, para não gerar mais dúvidas e dúvidas, um looping de dúvidas, né? Mas, então, tudo bem, o Rebbe pode se revelar e se revelar como um Mashiach. Na verdade, a cada geração nós temos um líder da geração. O maior líder de todos os tempos foi Moshe, e a cada geração nós temos um líder. Rebbe vem da palavra hebraica Rabi. Rabi são as iniciais de Rosh,
Benei Israel, a cabeça dos filhos de Israel. Toda geração tem um grande líder, e o Mashiach pode se revelar potencialmente em cada líder maior da geração. Mas o Rebbe foi além. Ele disse que o Mashiach já está presente na nossa geração e é o líder da geração. Na terceira pessoa, sutilmente, ele estava se referindo a si mesmo, e apesar de ter havido o grande ocultamento do 3 de Tammuz, Gimel Tammuz, há muitos anos atrás, esse é o último teste. Então, por exemplo, o profeta Daniel, ele se refere ao Mashiach, que primeiro ele vai aparecer, depois ele vai se ocultar, e depois ele vai aparecer de novo. Primeiro, Deus apareceu a Moshe numa sarça ardente, pediu para Moshe para tirar o povo de Israel do Egito, aí deu uma pequena confusão, Moshe fugiu do Egito, voltou depois de 40 anos e tirou o povo de Israel do Egito. Muita coisa que aconteceu com o primeiro redentor do povo de Israel, haveria de ocorrer também com o último redentor e salvador do povo de Israel, que é uma referência ao próprio Mashiach. Desculpe, eu sou um pouco invasivo, acabei te interrompendo. Por gentileza, André, pode continuar. A dúvida é exatamente essa, assim. Então, quando houver a ressurreição dos mortos, seria o primeiro a ser ressuscitado? Como? O Mashiach. Existe uma ideia de que o próprio Mashiach, ele voltará, mas na verdade o Rebbe ele já disse que o Mashiach, ele está vivo. Existem muitas histórias do Talmud de grandes sadikim que eles têm uma capacidade incrível até de se materializar. Por exemplo, Rabi Yehuda Hanassi, Rabi Yehuda o príncipe, que é o compilador da Mishnah, depois do falecimento dele, ele aparecia toda sexta-feira à noite para fazer o Kiddush para a viúva e os filhos. Ele se materializava, eles respondiam amém. Não pode responder amém para um Kiddush feito por um morto, porque o morto não tem obrigação de cumprir mitzvot, somente os vivos cumprem mitzvot. E mesmo assim, a esposa e os filhos se incluíam na bênção do Kiddush de sexta-feira à noite. Quando começou um zum na cozinha, entre os serviçais da casa, etc., e espalharam a notícia de que o Rabi Yehuda Hanassi estava presente mesmo depois de falecido, aí ele não apareceu mais. Então, alguns sadiquim conseguem se materializar. E o Rebbe falou que o Mashiach ele tem vida já eterna. Agora, por que ele desapareceu? Foi o grande teste. Sempre o Rebbe falou o seguinte: Oxalá que o Mashiach se revele sem uma interrupção entre mentes, nesse ínterim. E ninguém entendia o que ele estava querendo dizer. A interrupção era o ocultamento do Mashiach. Ele podia se revelar diretamente ou não. E Deus quis diferentemente, né? Hashem quis que fosse dessa forma. Então, na verdade, tem que forçosamente, conceitualmente, ser o líder da geração. Hoje em dia não temos ninguém que chega aos pés do Rebbe. O Rebbe ele sempre se preocupou e esteve conectado com todos os judeus do mundo inteiro, de todo o povo de Israel, e com toda a humanidade. Nenhum líder do povo de Israel tem essa característica, mas nem de perto e nem de longe, certo? Então, o Rebbe vai aparecer primeiramente, e depois existem vários conceitos sobre a ressurreição. No Zohar, principal obra da Kabbalah, está escrito que os entes queridos haverão de ressuscitar 40 anos depois da reunião de todo o povo de Israel na Terra Santa. Mas o próprio Zohar fala que não é bem assim, que podem ser 40 anos, mas podem ser também 40 instantes. E o Rebbe, ele é partidário da opinião de que tanto a revelação do Mashiach como a ressurreição dos entes queridos ocorrerão de forma mais ou menos, como se fala, simultânea, concomitante, né? Ou seja, juntamente, né? É isso. Entendi. Então, show de bola, obrigado, Renato. Imagine, mais alguma pergunta, pessoal? Peraí. Clailde, eu acho que Clailde talvez você fala bem alto. Boa tarde, Rabi. Boa tarde. Conhecer. Com quem estou tendo o prazer de falar? A honra? Clailde. Clarice? Clailde. Sim, por favor. Prazer. Assim, a minha dúvida é relacionada a um sonho que eu já tive há um tempo atrás. Eu ouvia o toque do shofar. Sim. E assim, eu só ouço, às vezes, quando eu vejo alguma live dos rabinos, né, que a gente acompanha, quando eles tocam, né, mostram como é que é. Então, assim, esse também seria um dos sinais
E assim... Sim, na verdade, esse toque de shofar, ele vai ser... Existem vários sinais em relação à vinda do Mashiach. O toque de shofar ele vai ser escutado mundialmente, uma espécie como se fosse uma sirene mundial, né? Israel tem um monte de sirenes que tocam. Essa noite que passou, foram mais de 500 vezes que tocaram sirene, mais que 500 vezes, né? 500 mísseis, mas tocaram milhares de vezes as sirenes em todas as localidades de Israel. Não, na verdade, o toque de shofar ele vai ser ouvido no mundo inteiro. Até em Papua Nova Guiné, entre os aborígenes, no meio da selva, ou então aqueles, como é o nome dele? Aqueles sentinelas, as Ilhas Sentinelas, é o povo mais hostil, que não tem contato com a civilização, coisa e tal, todos ouvirão no mundo inteiro, em todas as ilhas as mais longínquas do mundo, todo e qualquer ser humano, 8 bilhões de pessoas, em 125 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 70% é água, mas em todas as localidades do mundo, esse shofar será ouvido, tá? Eu, por exemplo, tenho uma perda parcial de audição do ouvido esquerdo, e muitas vezes eu ouço uma panela de pressão, barulho de panela de pressão, mas é um problema que eu tenho de audição, não é o toque do shofar, não. Na crise de labirintite também não é o toque do shofar. Então, nós podemos ter experiências místicas pessoais também, mas esse toque do shofar vai ser algo bem, como se fala, objetivo, né? E que abrangerá a humanidade inteira. É um dos sinais da vinda do Mashiach. Haverá o toque de 2 grandes shofarot. O primeiro por ocasião da revelação do Mashiach, o segundo por ocasião da volta de nossos entes queridos. Quando o sujeito olhará para o outro e falará, tem uma gíria aqui em São Paulo, capital, fala, ô meu, paulista fala, ô meu, então, um vai falar para o outro, ô meu, você não morre mais. E é verdade, ninguém mais vai morrer, se Deus quiser. Muito obrigada. Tudo de bom. Tem mais alguma pergunta? Misael? Boa. Oi. Shalom, Rabino. Bem? Tudo bem? Como é seu nome? Misael. Michael? Micael? Não, Misael. Micael, do hebraico, vem Micael. Quem é como Deus? Isso significa Michael. E é o anjo representante nos mundos espirituais, o anjo representante defensor do povo de Israel. Que honra ter esse nome, então. Muito bem. Fala, Michael. A minha pergunta é relacionada à ressurreição dos mortos. Eu tenho muita dúvida de como que as pessoas vão voltar, assim, tipo, relacionado a em que idade elas vão voltar, como que vai ser a aparição dela, onde elas vão voltar, se elas vão voltar do próprio túmulo delas, ou se elas vão voltar de algum outro lugar, e como que a gente vai se reencontrar com eles e reencontrar com todo mundo que a gente conhece. Sim, o Rebbe de Lubavitch, ele esclareceu alguns aspectos dessa sua pergunta. E não em causa própria, ele parafraseou os sábios, né? Tudo que um líder judaico fala é baseado na Torá, né? Então, o Rebbe falou primeiramente que, em relação ao povo de Israel, os entes queridos se levantarão somente dentro da terra de Israel. Diz uma ideia que os corpos rolarão até a terra de Israel. Os povos do mundo, os entes queridos se levantarão nas suas próprias localidades onde eles pereceram. E a gente não vai ver o processo da ressurreição. O Rebbe se referiu ao seu sogro, o Rebbe anterior de Rabat, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, de Lubavitch, que ele se referiu que o sogro dele iria aparecer ou pela porta ou pela janela, e já iria reaparecer perfeito, ou seja, o processo da ressurreição nós não veremos. Por que esclarecimento? Porque é diferente daquela visão do profeta Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, que os seus discípulos do profeta Ezequiel e Ezequiel viram um processo de ressurreição em relação a ossos que criaram tecidos e órgãos e corpos, etc. Aqui ninguém verá nada, já verá a pessoa aparecendo na sua frente. E que aspecto a pessoa vai ter? Por exemplo, a minha saudosa mãe,
ela faleceu com 90 e poucos anos. E meu pai faleceu com 45. Quando a minha mãe e meu pai voltarem, a minha mãe vai ter o aspecto de 90 e o amor da vida dela vai ter 45, vai aparentar ser filho dela? Não. As pessoas vão readquirir o aspecto mais dinâmico na vida, né? Se um preguiçoso é bem preguiçosão, então Deus vai ter dificuldade, estou brincando, escolher uma fase mais dinâmica da vida dele, né? Então, em geral, as pessoas são mais dinâmicas quando são um pouco mais jovens, né? Ou uma meia-idade, etc, etc. Então, as pessoas vão ter um aspecto rejuvenescido. Existe uma ideia muito curiosa, que as pessoas vão ressuscitar com problemas de saúde que elas tinham quando forem embora desse mundo. Então, já vai ser um grande milagre o ressurgimento delas. E depois Deus vai curar as pessoas. As pessoas que assistirem à revelação... O Rebbe disse aí uma informação bombástica, que as pessoas que presenciarem a revelação do Mashiach automaticamente se tornar-se-ão eternas. Ou seja, se o Mashiach se revelando agora, eu e você, Micael e todos os presentes, e todo mundo, e toda a torcida do Corinthians e do Flamengo, qual que é o time aí e toda a torcida, todo mundo vai viver para sempre, né? Eu falei para minha esposa, querida, nós vamos estar casados daqui a 1 trilhão de anos. Ela fez uma indisfarçável expressão de preocupação. Não, estou brincando. Muito bem, então, alguns aspectos. Mas, na verdade, Rambam Maimônides, que é o único que legisla sobre aspectos da revelação do Mashiach, Maimônides, o grande legislador que viveu, rabino, médico, filósofo, que viveu 850 anos atrás, ele diz o seguinte, a palavra final da lei judaica, que saberemos ao certo o que ocorrerá por ocasião da revelação do Mashiach e, posteriormente, da ressurreição dos entes queridos, quando esses eventos ocorrerem de fato. Aí todas as dúvidas, com certeza, serão totalmente esclarecidas. Obrigado, Rabino. Tudo de bom, muito prazer, Micael. Só estendendo um pouco a mesma pergunta do Misael, em relação aos corpos, às reencarnações, né? Os corpos que a gente animou anteriormente, em qual de nós vamos ressuscitar com qual deles? Essa pergunta é excelente, uma pergunta que obviamente surge a qualquer ser pensante, que são vários corpos e a alma ocupa vários corpos, como que é? Curiosamente, essa pergunta coincide com uma pergunta do Zohar, principal obra da Kabbalah. Em que corpo que entrará a alma? Então, alma é um conceito bem abrangente. A alma é composta de 5 partes. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. 2 partes são tão elevadas que nunca entraram no corpo, elas agem perifericamente, que é Hayah e Yehidah. A tradução é alma, espírito, alento, ligação vital e central maior. A central maior, pela primeira vez, vai entrar no corpo, ou seja, a central vai entrar nos terminais. Mas eu vou dar um exemplo aqui, para vocês entenderem o conceito de alma. Quando eu visto uma luva, na verdade, o que ocorre? Cada um dos 5 dedos diferentes da minha mão vai preencher uma cavidade da luva. E a palma da minha mão vai preencher a cavidade destinada à palma da minha mão. E a mão vai preencher a luva. E a mão é a ponta do meu braço. Então, o braço também está vestindo a luva, porque a extremidade do braço, que é a mão, acabou de vestir a luva. E o corpo e o braço é uma parte do corpo. Então, posso falar que, materialmente, o meu corpo vestiu a luva. E a alma anima o corpo. Então, a minha alma vestiu a luva, porque a alma está dentro do corpo, e o corpo tem como extremidade a mão, e a mão tem a palma, e a mão tem cada um dos 5 dedos, e cada um dos 5 dedos preencheu cada uma das cavidades da luva, e a palma também preencheu a cavidade, e o braço pode-se dizer que também vestiu a luva, e o corpo vestiu a luva, e a alma que anima o corpo também vestiu a luva, mas resumo da ópera, eu não falo nada disso, eu falo, eu vesti a luva. Eu vesti a luva. Que os meus dedos vestiram a luva, minha mão, minha palma da mão vestiu a cavidade da luva, meu braço vestiu a luva, meu corpo vestiu a luva, minha alma vestiu a luva. Coisíssima nenhuma. Eu
vesti a luva. Eu coloquei e vesti a luva, ou seja, a minha personalidade é acima de tudo. Então, a alma é a essência de tudo. E a alma se subdivide em faíscas, e as faíscas vão animando os corpos. Na verdade, é a própria alma, certo? É a própria alma. Quando eu esbarro numa pessoa na rua, eu não falo, puxa, sabe o que aconteceu hoje? O tecido do meu paletó esbarrou no tecido de uma camisa de um sujeito que estava andando na rua, coisíssima nenhuma. Eu não falo nem de tecido, nem de paletó, eu esbarrei numa pessoa hoje na rua, eu trombei com uma pessoa na rua. Que negócio é esse de tecido, de paletó, de camisa? Tudo é anulado perante a minha personalidade. Então, a alma é um conceito maior, e cada faísca da alma vai entrar no corpo, e a faísca vai animar, o percentual da alma que vai animar o corpo é de acordo com as mitzvot, com os preceitos divinos que foram praticados nessa vida. Ou a nível de consciência, inconsciência, subconsciência, mas o bem que a pessoa fez na vida é que vai definir a intensidade da faísca da alma que vai animar cada um dos corpos. Por exemplo, na mística judaica, marido e mulher, noivo e noiva, quando se trata de uma predestinação, quando eles se dão bem e fundam um lar, que eles vão, a partir do casamento, eles não têm duas almas diferentes, eles têm faíscas da mesma alma. E, às vezes, até dois indivíduos têm a mesma faísca. Por exemplo, dos 12 filhos do patriarca Yaakov, o único que tinha a mesma faísca da mesma alma dele era Yosef. José, o vice-rei do Egito. Por isso, quando Yosef vai visitá-lo, Yaakov Avinu, o patriarca Yaakov, foi a primeira pessoa enferma da humanidade. Não tem um verbo em português chamado espirrar? Para atim, eu espirrei? Espirrar é uma corruptela gramatical de expirar. Expirar com X significa o contrário de inspirar. Antigamente, as pessoas morriam subitamente. Elas inspiravam ar e, de repente, quando elas iam expirar o ar, não inspirava de novo, a alma saía do corpo. Então, antigamente, segundo a tradição judaica, a pessoa morria num espirro. Espirro vem da palavra expiro, com X, aí virou espirro. Então, o Yaakov Avinu, o patriarca, rezou para Deus que as pessoas pudessem se arrepender das suas falhas antes de mudar de andar. Não que a pessoa ficando doente, ela tem que morrer necessariamente, Deus os livre. Estatisticamente, cientificamente, a maioria absoluta das pessoas que ficam enfermas, depois elas se curam. É uma exceção à regra, pessoas ficarem doentes para depois morrerem. A maioria das pessoas, elas adoecem e depois elas melhoram. Elas convalescem dos seus problemas de saúde. Mas, de qualquer forma, a doença é para a pessoa pensar na vida. Por isso, o frequentador do hospital não é chamado de doente, é chamado de paciente. Ele tem que ter paciência, reserva de paciência para parar um pouco e pensar na vida, etc. Então, o patriarca Yaakov foi o primeiro ser humano que ficou doente. E quando o Yosef, vice-rei do Egito, seu filho, que tinha esse poder todo, ele foi visitar o pai se levantou e ficou um pouco melhor, porque Yosef tinha a faísca da mesma alma de Yaakov. Então, uma pessoa sem saber se ela tiver a mesma faísca da alma de um enfermo, ela pode deixá-lo mais forte. Por isso que é bom nós visitarmos os doentes. Vai que a gente tem a mesma faísca da alma, simplesmente a nossa presença pode fazer com que ele fique mais forte. Né? Então, esses são conceitos básicos da nossa tradição. E, então, a mesma alma vai voltar de acordo com as diversas faíscas para todos os corpos que ela animou. Né? Mas, provavelmente, Deus quiser, todos nós vamos estar presentes a qualquer momento na revelação do Mashiach, mas quando aparecerem os nossos ancestrais, provavelmente nós vamos ter uma familiaridade maior com aqueles corpos que têm a faísca da mesma alma que nós temos, ou seja, as nossas encarnações anteriores. Bom. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Oi? Na verdade, duas perguntas sobre o mesmo assunto. A primeira... Fala um pouquinho mais alto, que o Rabino é ligeiramente surdo. Oi? Como é o seu nome?
Israel. Israel, uau! Gostei do seu nome. Quer trocar comigo? A partir de hoje você é Shimon e eu sou Israel, tá bom? Não, o nome desses não se troca por nada. Muito bem, fala Israel. É duas perguntas, só que sobre o mesmo assunto. A primeira é Sim. sobre a guerra de Gog e Magog. Primeiro ela começará e depois Messias chegará para interceder nela? Ou Messias chegará antes de ser salvado? Certo, uma excelente pergunta. Há uma tradição racídica desde o Baal Shem Tov, aquele grande tzadik que fundou o movimento racídico, de que Gog e Magog, uma guerra terrível que venha a ocorrer, etc., etc., já ocorreu. Se tivesse que ocorrer, já ocorreu. Não é obrigatória. Coisas assustadoras não são obrigatórias. Essa é a diferença entre um profeta verdadeiro e um falso profeta. Se um profeta predisser algo bom e positivo, obrigatoriamente, necessariamente tem que ocorrer. Porque coisas boas e positivas têm que ocorrer obrigatoriamente. Se um profeta disser algo ruim e negativo, que nos assusta, não necessariamente tem que ocorrer. Por quê? Porque a configuração espiritual coletiva da humanidade pode mudar para melhor. Então, certas coisas não precisam ocorrer. Por exemplo, na época do profeta Jeremias e Irmial, o profeta Irmial falou que o templo ia ser destruído, e foi destruído na geração dele, né? Era uma coisa pesada, poderia ocorrer ou não, mas tinha, não me lembro o nome dele, um falso profeta na mesma geração dele, falou que não ia acontecer nada no templo e que o templo ia ficar inteiro. Uma coisa boa e positiva, obrigatoriamente tem que ocorrer. Então, essas profecias e Gog e Magog não são obrigatórias, porque, e segundo a tradição racídica, já ocorreram, não precisam ocorrer necessariamente. Ou seja, o Mashiach, ele pode se revelar incondicionalmente. O que o Rebbe, sim, nessa geração, ele procurou nos esclarecer, que o início do ano da revelação do Mashiach, parafraseando o Midrash, Alkut Shimoni, o início será quando o rei da Pérsia atacar o rei da Arábia maldita, quer dizer, da Arábia Saudita, tá? Então, o rei da Pérsia vai atacar, e aí começa o ano da revelação do Mashiach. Mas Gog ou Magog não é necessário. Tinha um líder russo que fez a perestroika e a glasnost, ele fez a abertura política da Rússia, o nome dele era Gorbachev. Alguém lembra? Gorbachev. Aí o pessoal tinha o trocadilho. Ele é Gog. Gog de Gorbachev. Não tem nada a ver. São nomes somente bíblicos, não necessariamente correspondem aos nomes da atualidade. Então, esse Gog, que é líder de uma, como se fala, esqueci o termo agora, um conjunto de países que vão se apresentar e vão se aproximar da fronteira de Israel no sentido de atacá-lo, etc. Eles vão ser detidos pelo Mashiach, mas principalmente pela mão divina, etc. Isso pode ocorrer ou não, ou já ocorreu. Então, mas como que é? Essas profecias são falsas? Não. O falso profeta não é aquele que prevê algo pesado e não ocorre. Não, o falso profeta é aquele que prevê algo bom e positivo e não ocorre. Coisas boas e positivas necessariamente tem que ocorrer. Coisas ruins, negativas, depende da configuração espiritual dos povos. E segundo a tradição racídica, desde o Baal Shem Tov, Gog e Magog já ocorreu. Não precisa ocorrer de novo. Tá bom, mas Oi? Alguém está fazendo uma pergunta? Olha, a primeira vez que eu dou uma aula que os participantes de todas as idades fazem perguntas. Primeira vez, eu fico muito lisonjeado e muito alegre e feliz que o grupo aí dos Bnei Noach de Palhoça abrange famílias inteiras e todas as faixas etárias. É um trabalho primoroso, é um trabalho diferenciado que vocês fazem aí no atual estado
mais progressista da União brasileira, dessas terras amarelo-verdejantes, que é o estado exemplar de Santa Catarina. Agora chama. Tem mais uma pergunta? A minha segunda pergunta é que certos rabinos falam que a Terra pode se tornar um mundo Sindouro após a cidade Macia. Que a Terra se tornará um mundo Sindouro. Não, então, o universo, o mundo vindouro, não é o mundo espiritual. O mundo vindouro é o plano físico, depois da ressurreição, que haverá de se revelar aqui. E quem vai se revelar posteriormente no próprio mundo, universo? Deus. Deus vai se revelar no universo. Nós vamos ter uma percepção de Deus, Hashem, que não tem rosto, não tem cara, mas está escrito, o salmista, o rei Davi, ele fala nos Salmos, Mipsari e Elokah, da minha carne verei Deus. Hoje em dia não conseguimos entender, mas a minha mão e os meus olhos vão ver a Deus por igual. Uma percepção mais abrangente do que a própria visão. Tá? Tem um tempinho para mais uma pergunta? Por favor, claro. Olá, Shalom. Oi, Eu sou Marcos. com quem estou tendo o prazer de falar? Marcos Correia. Marcos. Tudo bem, Marcos? Eu acho que nós já trocamos mensagens, se não me falha a memória. Pode falar. A minha dúvida é o que acontece ou não acontece. A gente estava falando de reencarnação. Se, por acaso, a pessoa coincide de visitar o local onde ela foi sepultado de uma outra encarnação, o que aconteceria ou não? Isso aqui é raro, mas ela vai sentir uma proximidade maior, uma experiência mística, né? Reencarnação é um conceito bem complexo. Quando lançaram um microcomputador no Brasil, você poderia, há muitos anos atrás, você poderia chegar numa loja e falar, eu quero comprar um computador. Hoje em dia, se você disser isso na compra de um desktop, laptop, o vendedor vai começar a rir. Você tem que falar da velocidade, de todos os aspectos da configuração, né? Do processador, da memória, coisa e tal. É bem complexo. A mesma coisa, a alma é um conceito complexo. Eu falei que 3 partes da alma se envolvem com a reencarnação, e elas são subdivididas em 3 partes, que cada uma das partes são subdivididas em outras 3 partes. Então, tem muita subdivisão em aspectos da reencarnação. Por exemplo, você, Marcos, você pode ser a somatória de 15 a 20 indivíduos que viveram há 100 anos atrás. Você tem um aspecto de um aspecto do outro, um aspecto do terceiro, do quarto, do quinto, do 15º e do 20º. E quem é você? Você é uma combinação. Tem um estudo no 2º grau chamado análise combinatória. Você tem os arranjos, combinações e permutações. Análise combinatória não é simplesmente para avançarmos na matemática, mas para entendermos um pouco o processo da reencarnação, que envolve uma infinidade de aspectos. É bem, bem complexo. Grato. Tudo de bom. Oi? Como é o seu nome? Esther. Esther. Uau, que nome bonito, Esther. Eu tenho uma pergunta. Dá para ver os anjos? Como? Pode repetir. Dá para ver os anjos quando o Marciano ainda não chegou ou quando o Marciano vai chegar? Repete a pergunta, só escutei o finalzinho. É... Dá para saber se o Mashiach já chegou, se ele vai chegar? Não, eu quero saber se dá para ver os anjos quando o Mashiach não chegou. Não, na verdade, uma boa pergunta. Ver os anjos é complicado. Ver os anjos do mundo espiritual. Futuramente haverá uma fusão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Lá para frente, o ser humano vai viver para sempre no aspecto físico. Lá para frente, muita novidade vai aparecer. A vida não vai ficar chata quando as pessoas viverem para sempre, porque Deus é muito criativo. Ele sempre vai ter uma caixinha de surpresa diária para a gente. Sempre vai ter novidade, sempre vai ter novidade. Mas hoje em dia, se nós vermos o mundo espiritual, só os tzadikim,
As pessoas como o Rebbe podem ver o mundo espiritual. Mas se a gente visse um pouquinho do mundo espiritual, a gente, na hora, ia desmaiar. Que a gente ia ver um sem número de almas, de anjos, uma infinidade, ia ser tanta coisa que nós não iríamos aguentar, iríamos desmaiar. Então, Deus fez com que o mundo espiritual fosse invisível, pelo menos para a maioria das pessoas, para que a gente vivesse numa boa, sem desmaiar. Anjos, tem pessoas que veem anjos, mas a maioria das pessoas não vê anjos, porque são muitos. Sabe quantos são? Um montão, acho que não dá nem para contar. São muitos anjos, tá? Mas futuramente, não na era da revelação do Mashiach, mas bem para frente, é possível que a gente sim veja. Todos os seres humanos futuramente vão poder falar com Deus. Olha só, todos nós vamos poder falar com Deus. Lá para frente. Bem lá para frente. Que bom. Que chegue rápido, né, gente? Tá bem. Mais alguma pergunta? Então, Rabino, muito Oi. obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Esse público tão simpático e tão eclético, tão variado e tão especial. Que bom, muito obrigado mesmo, uma honra para nós ter tanta informação maravilhosa, uma grande aula aqui, né, pessoal? Então, a gente quer agradecer muito esclarecedora. Obrigado então, também pela se Deus quiser, nos reencontramos com a revelação do Mashiach, onde as distâncias vão ser encurtadas e onde as pessoas terão maior facilidade em se encontrar a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado. Até a próxima. Uma excelente tarde para todos vocês. Obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau. 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 Já saiu?